Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, bem-vindo. Você já está com o Semanário Económico, numa edição em que iremos fazer um rescaldo desta que já aconteceu, desta 59ª edição da Feira Anual Comercial e Industrial de Moçambique, FACIM. Que FACIM tivemos este ano? Que expectativas foram correspondidas ou defraudadas? Estes são alguns dos aspectos que iremos procurar partilhar consigo mais adiante no nosso bloco de atualidades. No decurso da FACIM, entretanto, algumas iniciativas foram apresentadas e que consubstanciam um maior dinamismo para as nossas atividades empresariais e económicas, entre elas o lançamento do Diretório do Exportador e também o Guia do Comércio Preferencial, uma iniciativa do Ministério da Indústria e Comércio, e comigo está o Diretor Nacional do Comércio Externo, que esteve à frente destas iniciativas, que vai então nos dizer um pouco mais sobre o alcance destas iniciativas que liderou. Boa noite, Cléry Zimba, bem-vindo ao Semanário Económico. O que muda no nosso ecossistema do comércio externo com o lançamento do Guia do Comércio Preferencial e também do Diretório do Exportador? Não, quero agradecer esta oportunidade que o Semanário Económico nos concede como Ministério para podermos continuar a falar sobre estes dois assuntos que fizemos o lançamento por ocasião da edição 2024 da FACIM. Sim, o Diretório do Exportador sabe que Moçambique tem estado a advogar a diversificação da base das exportações e, naturalmente, este é um tema que persegue a busca de um perfil mais adequado de operadores que fazem este fluxo de transações do ponto de vista de exportações, desde logo operadores de micro, pequena e média e grande dimensão, mas também o movimento cooperativo que a edição da FACIM mostrou de forma muito clara que tem expressão do ponto de vista de contributo na produção e produção com valor exportável. Então o Diretório, no fundo, é um instrumento que nós lançamos para dar um sinal de que estamos a sistematizar não só como dados, a informação dos operadores do comércio externo, sobretudo na componente de exportação, mas sobretudo aqueles operadores que, olhando para eles através de um mecanismo digital, nós podemos interagir com eles, podemos fazer ligações com eles, mas mais do que isso, podermos ter informação muito mais detalhada sobre este crescimento das exportações que, vamos lá, nos últimos 5 anos, ele foi tendencialmente crescente, foi desde 3 mil milhões de dólares até 2023, 7 mil milhões de dólares, com variações naturalmente. Mas, no fundo, o Diretório é um instrumento de facilitação do comércio, e digo de facilitação do comércio porque Moçambique é subscritor, como um Estado-membro da Organização Mundial do Comércio, do Acordo de Facilitação do Comércio, e deve, no contexto do dividendo digital, criar facilidades do ponto de vista de plataformas que possam agregar conhecimento, informação sobre operadores. Neste caso, escolhemos os exportadores e faz jus, sobretudo, aquilo que é
a sistémica funcional da FACIM, que no princípio tem o dia do exportador e depois no fim tem aquele evento que tem a presença ao mais alto nível do governo em particular. Então isto foi este primeiro exercício. Mas por outro lado, e ligado ao tema das exportações, Moçambique tem estado a fazer negociações muito orientadas sobre mercados que nos trazem valor. E quando digo valor é desde preço e a forma como os nossos produtos e serviços podem chegar a esses mercados. E neste contexto o que temos estado a fazer é negociar aquilo que nós chamamos de acordos preferenciais. São preferenciais porque o acesso a esses mercados está desonerado de encargos aduaneiros, substancialmente. É verdade que a produção para chegar àqueles mercados tem que obedecer, no caso dos produtos agrários, a fitossanidade, condições produtivas de qualidade, mas a barreira, digamos, aduaneira, ela é eliminada. Este é um esforço que corrobora o nosso modelo de diplomacia económica, de fazer das oportunidades dos diferentes mercados que fazem as geografias de parcerias que Moçambique tem, uma oportunidade para internacionalizarmos a nossa economia. Então o que nós fizemos foi, pela primeira vez, lançar o guia sobre o comércio preferencial, que no fundo é um instrumento que faz três coisas. A primeira coisa aglutina tudo o que é preferência que Moçambique tem subscrito ao longo destes anos. O que temos com os Estados Unidos, o que temos com a China, o que temos com a União Europeia, o que temos com o Reino Unido, o que temos com a SADC, o que temos com a Zona de Comércio Livre Continental Africano, o que temos com a Indonésia, o que temos com a Índia, o que temos também com potencialmente o Quênia, o Zimbábue e o Malau em particular. Estou a dar alguns exemplos. Portanto, faz esta primeira coisa. Aglutina, em linguagem simples e prática, essa informação. A segunda coisa que faz o guia é explicar como é que eu uso as preferências. E o termo que utilizamos é ativar a preferência para gerar prontidão para exportar. Obrigado, Clerizimba. Já lá iremos também olhar para a configuração atual do nosso setor do comércio externo, um setor extremamente crítico neste momento em que o país luta para diversificar a sua base de exportações. Estas então são as considerações iniciais da presente edição do Semanário Econômico. Chamo agora a sua atenção aos outros títulos preparados para desenvolvimento neste seu Semanário Econômico. Fundo catalítico para inovação e demonstração crucial para impulsionar o crescimento inclusivo em Moçambique. Esses fundos de garantia visam criar esta capacidade a essas empresas para, num período curto ou longo prazo, as empresas sejam capazes de ir buscar recursos nos bancos. Este é que é o objetivo. FACIM, industriais reconhecem que o desenvolvimento de Moçambique espera soluções complexas e exigentes. É sempre bom quando há capacidade financeira para melhorar as infraestruturas dos países. Indústria de reciclagem e investimentos árabes podem escalar Moçambique para resíduos plásticos. Here in Mozambique we are looking for partner and we are interested to know what are the quantity of the available PET waste, the price. Novo consórcio propõe-se a revolucionar a inclusão financeira. É muito bom ter muitas senhoras com cartões de crédito e promover que o nosso banco está a promover a mulher. Os cartões de crédito. Mas os cartões de crédito, quem os tem sabe o que é que isso significa. Portanto, os bancos fazem bem o seu serviço de marketing, etc., mas não é um sistema financeiro grande que é necessariamente inclusivo. O Fundo Catalítico de Inovação e Demonstração, um mecanismo de financiamento ao agronegócio que é implementada pela Agência do Vale do Zambeze e que é implementada precisamente nesta região do país, na zona centro do país, no Vale do Zambeze. Vamos tentar perceber então o que é que esta nova janela traz do ponto de vista de inovação e condições ou facilidades para o financiamento das atividades a que se propõe, atividades essas que são do índole do agronegócio.
Estamos praticamente prestes a lançar uma nova edição do Fundo Catalítico, que deverá abranger parte das províncias da Zona Sul, neste caso específico a província de Gaza e Inhambane, nos 3 setores, portanto, o agronegócio, o turismo e construção civil. Já aconteceu a 59ª edição da FACIM, evento que se realizou sob o lema Industrialização, Inovação e Diversificação da Economia, um tema que concitou as atenções na feira, uma feira de resto bastante participada, quer por investidores nacionais, quer por investidores estrangeiros. Mais de 65 mil pessoas já fluíram durante uma semana ao local, ao recinto do Recatla, que acolhe este importante certame do cartaz de atividades econômicas e empresariais de Moçambique. Nesta edição vamos fazer um rescaldo da FACIM com um apontamento detalhado, cobrindo diferentes dimensões daquilo que foi a 59ª edição da FACIM. Acredito que esta participação desta edição vai nos trazer muitos ganhos, porque até já conseguimos fechar alguns contratos. Estamos a ter um feedback positivo, estamos a conseguir divulgar a informação acerca do nosso produto, estamos a conseguir dizer às pessoas o que é o nosso produto, quais são os benefícios do uso do nosso produto. Era bom se os nossos profissionais do setor pensassem na feira como uma forma de desenvolver trabalho profissional. Há investidores interessados no setor da reciclagem de produtos plásticos. Investidores árabes estão particularmente interessados em implantar uma indústria de processamento, ou melhor, de reciclagem de resíduos plásticos em Moçambique. About the repatriation of money, taxation, taxation on imports, these are the most important points that we are, interested to have knowledge about. Um novo consórcio composto por entidades do setor privado, do setor financeiro e da sociedade civil foi recentemente constituído e vai avançar para promover de forma mais arrojada iniciativas no âmbito dos desafios da inclusão financeira. Se uma instituição diz que está a fazer produtos para a mulher ou na perspectiva do género, a primeira pergunta que fazemos é, internamente, o que é que ela está a fazer em termos de género? Estes, então, os temas, ou parte dos temas que merecerão desenvolvimento agora no Semanário Econômico, daqui a seguir ao curto intervalo que vamos observar nesta altura, eu voltarei com o nosso segmento das atualidades. Este é o Semanário Econômico. Hoje temos capital humano e, como habitual e apanágio, Vicente Sitói está conosco. Boa noite, Vicente. Hoje vamos falar de detecção e atração de talentos. Qual é a pertinência deste tema? Boa noite a todos que nos acompanham a partir de casa. A questão de talento pode ser controversa para algumas organizações, mas é muito simples. Começa pela definição do próprio conceito de que é um colaborador talento, que é um colaborador que não é talento, mas que pode ser trabalhado nessa direção. Geralmente as pessoas consideram talento aquela pessoa que entrega resultados, ou seja, medem mais com base nos indicadores de desempenho. É já uma realidade ou é um potencial? O talento pode ser em potencial. Daí que neste conceito de que é um talento, há aspectos comportamentais, de atitudes que devem ser trazidas para dentro da fórmula de definição do que é um talento, e a partir daí sim podemos identificar talentos em potencial. Quando
falamos de talentos, gosto de fazer algumas abstrações. Vou para o ramo desportivo, basquetebol, futebol, que eu acompanho com mais acuidade. Há técnicas ali como scouting, que é um conjunto de observadores que está ali atento e a partir de um conjunto de indicadores eles detectam um potencial talento e começam a dar uma outra atenção. No campo profissional, no campo empresarial, no campo do funcionário, do trabalhador, como é que se instala este processo de observação sistemática que permite detecção de talentos e depois os passos subsequentes? A forma de identificação destes talentos não vai diferir do exemplo que deu no âmbito desportivo. A única diferença é que aqui já estamos no âmbito profissional e vamos usar técnicas profissionais, nomeadamente, e aliás, chama-se Assessment Center, que é uma plataforma, que é um conjunto de instrumentos que são trazidos para medir a aptidão de colaborador, seja ao nível da avaliação da sua aptidão cognitiva, da sua capacidade de trabalhar com números, da sua capacidade de relacionar-se com as pessoas, trabalho de equipa, de comunicação, de liderança, enfim, há um conjunto de critérios. Entre competências e atitudes, não é? Exatamente. E essas competências devem sempre ser parametrizadas de organização a organização, porque as organizações têm princípios e valores diferentes. É verdade que as organizações que estão no mesmo setor vão partilhar ali um e outro valor, mas de qualquer forma tem uma cultura, uma forma de ser diferente. E o talento deve ser medido com base nisso. Porque uma pessoa que é talento numa organização não significa que continuará a ser talento noutra. Pode ser, é o desejável que aconteça, mas ao ser inserido numa outra organização, pode não se revelar talento com base nos critérios que são usados naquela organização para medir o que é um talento. Portanto, sim, existe um painel de profissionais devidamente treinadas para o efeito, que faz essa avaliação como se estivesse a fazer o scouting de desportistas, mas a avaliar comportamentos, atitudes, a forma de trabalhar a equipa, comunicação, como referi no início, e a partir daí sim identificar que há aqui um potencial. E como é que as empresas podem detectar talentos fora da sua organização? Olha, este é um exercício muito importante, muito poucas organizações o fazem, mas conheço 2 ou 3 que já fazem esse exercício. É muito difícil, é mais complicado. É muito mais complicado, exige uma estrutura conhecedora do mercado. Antes dessa estrutura conhecedora do mercado, existe a fase da própria organização ter os seus instrumentos internos, saber que, olha, por exemplo, eu estou à procura de um talento na área das tecnologias digitais, então tem que desenhar muito bem o que é um talento para si, desenhar muito bem a JD com as competências que a pessoa tem que ter para além das responsabilidades, como é óbvio, dos requisitos, quais são as competências que deve ter, quais são os requisitos que esta pessoa deve ter, e depois colocar a equipa dos recursos humanos ou uma equipa externa, que é o que nós mais recomendamos, trazer uma equipa externa que vai ser imparcial, isenta, que não tem compromissos internos na organização, para poder fazer essa busca no mercado. Bem, quando nós estamos neste processo de identificação, detecção de talentos, temos estado a acompanhar empresas que oferecem, por exemplo, bolsas de pré-estágios ou oportunidades de estágio para estudantes recém-formados. Essa é uma forma de detectar talentos ou não necessariamente? Olha, é preciso analisar empresa a empresa, porque há aquelas que o fazem como uma forma de responsabilidade social. E quando a pessoa regressa dos estudos, não tem nenhum compromisso com a organização. Portanto, não há nenhuma obrigatoriedade de que vá trabalhar nesta organização. É uma contribuição que a empresa dá ao país, formando os jovens. Portanto, nesse âmbito, poderá ser ou não, vai depender da sorte, vai depender dos critérios de elegibilidade, vai depender da imparcialidade da equipa que esteve a selecionar. Ter sido um melhor aluno ou um dos melhores alunos não quer dizer necessariamente que você é um talento. Ao nível profissional, não é uma correlação direta. Acontece, mas não é causa e efeito, portanto, não é que uma correlação direta. Mas também existem aquelas organizações que no seu plano anual de formação ou no seu plano de desenvolvimento dos seus colaboradores já tem esta rúbrica, esta prática implementada, que nós sempre que identificarmos um talento,
temos que reforçar este talento. Portanto, é aí que sim podem surgir estas bolsas, sejam para cursos de curta duração ou mesmo para cursos de mestrados e doutoramento. Bem, agora os takeaways. O que é que, como especialista desta área do capital humano, que recomendações é que poderia partilhar com a nossa audiência relativamente a este tema e a importância do mesmo, que é detecção, atração e depois a questão de retenção de talentos? Sim, começava mesmo por aqui no final, retenção, porque os talentos, principalmente quando eles próprios sabem que são um talento, são muito difíceis de reter. É preciso uma série de iniciativas que visam promover mais o bem-estar, acolher a pessoa, valorizar o talento. Aí sim esses talentos tenderão a ter maiores graus de permanência na organização, porque eles sabem que têm valor no mercado, portanto podem ir a qualquer lugar, dependendo das suas aspirações. Se a empresa não estiver a servir, sabem muito bem que podem, com ligeira facilidade, encontrar um reenquadramento noutro sítio. Por isso, como recomendação, como takeaway para quem nos acompanha a partir de casa, a primeira de todas é que organize a casa para ter os critérios muito bem definidos do que é que nós consideramos um talento, que esses critérios não sejam só associados às metas, mas que haja aqui o elemento comportamental, o elemento de trabalho de equipa. Aspectos qualitativos. Aspectos qualitativos, exatamente, a entrar para influenciar a definição do que é um talento. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, traga sempre, ou treine a sua própria equipa, ou traga uma equipa externa, para que faça esse trabalho de identificação de talentos. Aliás, esses talentos vão alimentar o seu próprio plano de sucessão, vão alimentar o seu plano de formação, vão alimentar o seu próprio plano de desenvolvimento. Portanto, quando nós identificamos o talento, é para trabalhar com o talento, não é só para identificar e fica assim. Aproveitarmos estes resultados, por exemplo, para um plano de sucessão, para eu saber que eu tenho um diretor financeiro ou um diretor de IT e ele poderá ir de férias, poderá ficar doente, é uma posição crítica. Então, eu tenho que já ter um banco de talentos identificados e que já estão a ser treinados, naturalmente, com a devida transparência, que é para gerirmos bem as expectativas das pessoas. E, em caso de necessidade, eu já tenho ali alguém semi-pronto para ocupar, ainda que temporariamente, uma vaga. Portanto, isto é retenção de talentos é um esforço que as empresas devem fazer no contexto atual das mentalidades. Estamos nesta geração Z, que é uma geração disruptiva no mercado de trabalho, com pouca apetência para programas de fidelização. Enfim, como é que nestas circunstâncias se retém o talento? Ou isso é um esforço necessário para as empresas, ou é para esquecer e seguir em frente? Obviamente que não, é um esforço consciente, planificado, intencional para reter as pessoas. Portanto, a retenção das pessoas não pode ser ao acaso. As pessoas não devem, os talentos em particular, não devem permanecer na organização porque não têm outro sítio para ir. Devem permanecer na organização porque a organização faz de tudo para que eles permaneçam. Naturalmente haverá saídas, isto é da vida, mas as saídas de pessoas ou de profissionais talentosos são diferentes. Eles saem com respeito, saem com dignidade, mantêm a relação, mantêm a honra, o bom nome da instituição. Portanto, e podem até retornar. E podem retornar, podem tornar-se clientes, podem tornar-se parceiros. Portanto, o cordão umbilical não se corta quando havia ações, iniciativas de manutenção, de retenção deste talento. Mas, infelizmente, são poucas organizações que o fazem, porque a grande maioria das organizações está ciente ou usa da abundância de mão de obra a nível local, portanto não vê necessidade de esforçar-se, de dar um passo além para reter as pessoas, porque sabe que poderá encontrar pessoas na praça. É um erro não se esforçar em reter talentos. É um erro sem dúvida nenhuma. Nós recomendamos que as organizações tenham um plano, que se organizem para reter os seus... Atrair e reter talentos. Exato. Vicente Sitoio, obrigado por esta prestação aqui no Semanário Econômico e até breve. Foi um prazer, até breve. Bom, ficamos por aqui relativamente ao capital humano. É tempo agora de fazermos
uma próxima escalada, não antes de fazermos já seguir o nosso habitual intervalo de transição. Até já. Assim, já lá foi, e esta é uma edição no qual nos propusemos a trazer as diferentes dimensões que comportaram esta 59ª edição da FACIM, um evento bastante participado, quer por investidores nacionais, como por investidores ou expositores internacionais, uma boa representação de delegações de países parceiros da cooperação econômica de Moçambique, de África, da Europa e da América. Mais de 65 mil pessoas afluíram durante uma semana para este centro de negócios que é a FACIM. Os dados lançados inicialmente pela organização confirmaram-se, em alguns aspectos até superaram as expectativas. Os participantes, os expositores, esses sim, querem sempre mais e melhor. 750 foi o número de empresas estrangeiras que participaram da Feira Internacional de Maputo, número descrito pela organização como recorde em termos de participação de firmas internacionais. A FACIM teve este ano o condão de aprimorar exposições temáticas, com a indústria a mostrar sua pujança como setor que quer estar na dianteira no processo de desenvolvimento nesta etapa crucial que Moçambique atravessa, caracterizado pelo incremento dos investimentos nos ramos da indústria mineira e de petróleo e gás. Atentos às boas perspectivas que se projetam para o país, com grandes massas de capital já injetados ou ainda em processo de decisão, as empresas revelam que visualizam dias de grande competição empresarial para abrirem operações em Moçambique. Participar na FACIM já foi um grande passo, permite marcar posição e sondar o mercado no qual se pretende investir, oferecendo soluções inovadoras no mercado em explosão em termos de oferta de oportunidades, mas que nem por isso deixa de ser bastante exigente por via das indústrias que se implantam. The people of this FACIM, all the industry people, all the business people are very open, and they gave a warm welcome to Indians, and we have a India-Africa meet today, and they went very well, and we have very good connections. Com participação irregular nos últimos anos, a Indonésia esteve presente este ano com soluções nas renováveis, uma área em crescimento num país onde a demanda energética é cada vez mais requisitada para a transformação e desenvolvimento de comunidades remotas. E a respeito, este empresário é um homem feliz pelo resultado que diz ter alcançado nesta feira. It's very clean, green, and I think it's related with my products, solar system, and I hope our product can be improved in this country, absolutely for Africa general. O ramo das renováveis também contou com a presença da vizinha África do Sul. Pujante na sua indústria, este participante descobriu um mercado vibrante em busca de soluções inovadoras. I think it's safe to say my expectations were highly met. What I expected is a different chain of network, so access to different markets that we can work with. I mean, the show is quite impressive. We learned we made some good friends here and good relationships, and we've got some very good inquiries thus far, and I think it's a way to go. A big market, it seems a little bit untouched from the South African side, and I think definitely we can make a big impact on our products here into the Mozambican industry. Com longos anos de estrada
e um número considerável de participações nas edições da FACIM, alguns expositores não só manifestam seu agrado com a feira, como também deixam sugestões para Moçambique, um país que caminha para concretizar a ideia de feiras temáticas para setores específicos. Este ano noto que tem mais expositores, mais gente a participar, mas infelizmente poucas visitas nos primeiros dias. Era bom se os nossos profissionais do setor pensassem na feira como uma forma de desenvolver trabalho profissional e se pudessem não deixar para o fim de semana, onde vai ser difícil atendê-los. Do grande ao pequeno expositor, a satisfação é notória pelo nível de resultados alcançados na feira que encerrou este domingo aqui em Maputo. Also something which is exciting for us is we find that there's some synergy between different sectors. For instance, in our booth here, we are glad that this year we have Kenya Airways that has come to combine with us to show really how trade can move, how goods and services can move between Mozambique and Kenya. Já conseguimos fechar alguns contratos e para nós já é positivo. Em termos de feedback, estamos satisfeitos. Estamos muito satisfeitos. Percebemos que cada edição é uma edição e há desenvolvimento em cada edição. Com a abertura da Zona de Comércio Livre Continental, as empresas asiáticas e europeias em particular sondam oportunidades que podem beneficiar cerca de 1,3 bilhão de consumidores no mercado cada vez mais integrado, com um PIB estimado em 3,4 bilhões de dólares americanos. O Fundo Catalítico de Inovação e Demonstração, um mecanismo de financiamento que é implementado pela Agência do Vale do Zambeze, destinado a financiar atividades de pequenos operadores no ramo do agronegócios, lançou já a sua quarta janela de financiamento, uma janela que se pretende que tenha ainda um maior alcance e melhores condições de acessibilidade ao crédito. O Fundo Catalítico para Inovação e Demonstração sinalizou impacto significativo com desembolsos anteriores de 20 milhões de dólares entre 2016 e 2020 para 18 subprojetos e 11 milhões de dólares entre 2021 e 2026 para 14 projetos. Esses resultados refletem o compromisso do fundo em estimular a economia local, facilitar o acesso a mercados e apoiar a criação de emprego nas regiões-alvo. O foco são as empresas do setor privado, mas no fundo nós conseguimos atingir também os pequenos produtores, porque dissemos que, olha, bom, vocês têm requisitos, os pequenos produtores não têm como pagar imposto, então por isso que estamos a dizer que, olha, parte desses ativos devem ser direcionados aos pequenos produtores. Mais do que um simples mecanismo de financiamento, o Fundo Catalítico para Inovação e Demonstração posiciona-se como uma plataforma que promove a sustentabilidade e a inovação no setor privado moçambicano, apostando no estabelecimento de uma base sólida para o desenvolvimento econômico a longo prazo. Decorrente da demanda que tem estado a surgir em face dos resultados que têm estado a ser apresentados, estamos praticamente prestes a lançar uma nova edição do Fundo Catalítico, que deverá abranger parte das províncias da Zona Sul, neste caso específico a província de Gaza e Inhambane, nos 3 setores, portanto, o agronegócio, o turismo e construção civil. De novo, esta edição vai ter 2 janelas. A primeira, que é dirigida às grandes empresas, que deverão acoplar as pequenas empresas, e a segunda edição, que é dirigida às pequenas e médias empresas. Qual a diferença dessas 2 janelas? As grandes, porque elas têm condições, podem concorrer à subvenção. Ao ganhar a subvenção, metade desta subvenção deve ser direcionada aos pequenos produtores ou microempresas e metade fica com a empresa. E a comparticipação aí são 20% da subvenção. E a subvenção mínima tem sido de $200 mil e a máxima de $750 mil. Para a segunda janela,
que é dirigida às pequenas e médias empresas, a subvenção deverá variar entre $100 mil a $250 mil. Aí a comparticipação são 30% e nós direcionamos recursos diretamente às pequenas e médias empresas. A iniciativa reflete o esforço do governo e de parceiros internacionais em criar um ambiente propício para o crescimento empresarial, alinhado às demandas do mercado e às necessidades das pequenas e médias empresas. Nós temos estado a criar um crivo no sentido de que as empresas que se beneficiaram das edições anteriores, elas não devem ser prioritárias para as edições seguintes, para dar espaço às outras empresas novas. Essa abordagem estratégica é crucial para impulsionar o crescimento inclusivo em Moçambique, garantindo que as empresas locais possam competir em cenário económico cada vez mais globalizado, contribuindo assim para a diversificação da economia e sustentabilidade do setor privado no país. O acesso ao financiamento é um dos principais desafios que as micro, pequenas e médias empresas moçambicanas enfrentam, especialmente em um contexto económico marcado por restrições de crédito e altos custos de empréstimos. No que é considerado um passo significativo para promover uma maior inclusão financeira no país, sobretudo para o segmento do género, ou seja, a participação das mulheres na economia, foi lançado um novo consórcio que integra as organizações ou o projeto New Voice, New Faces, a Associação Moçambicana de Microfinanças, a Agência Financeira GAPI e ainda a Câmara de Comércio de Moçambique. As três instituições, mais uma entidade, estão assim a unir forços para promover maior inclusão financeira da mulher na economia, sobretudo no que diz respeito à digitalização dos negócios. Os níveis de inclusão financeira em Moçambique apresentam progressos, mas ainda enfrentam desafios significativos. De acordo com os indicadores do Banco de Moçambique para o primeiro trimestre de 2024, cerca de 49% da população adulta tem acesso a serviços financeiros formais. Esse nível representa um aumento gradual em relação aos anos anteriores, mas ainda mostra que mais de metade da população permanece excluída dos serviços financeiros formais, como contas bancárias, seguros e crédito. Esses esforços estão alinhados com a Estratégia Nacional de Inclusão Financeira, que visa ampliar o acesso a serviços financeiros, especialmente para populações rurais e grupos marginalizados, incluindo mulheres e jovens. A digitalização e a integração de tecnologias, como as fintechs, são vistas como soluções cruciais para superar as barreiras existentes e alcançar uma inclusão financeira mais ampla e equitativa. A capacitação em instrumentos de gestão financeira, habilidades de compliance, gestão de risco e de crédito figuram também entre as diversas matérias que corporizam as ações de materialização do nosso plano estratégico. O presidente da Câmara de Comércio de Moçambique, Álvaro Massing, destacou a importância da capacitação em gestão financeira e de risco como elementos centrais do plano estratégico do consórcio, que foi constituído para integrar-se nos esforços nacionais, visando melhoria substancial dos níveis de inclusão financeira atuais. Massing enfatizou que o desenvolvimento de micro, pequenas e médias empresas é vital para a economia moçambicana, especialmente em tempos de crise. Um dos maiores desafios que temos pela frente, que é, aliás, o principal tema deste workshop, é a necessidade de se imprimir maior celeridade na digitalização, quer das entidades provedoras de microfinanças, quer dos instrumentos e produtos por estes oferecidos, o que poderá conferir maior fiabilidade e acessibilidade a estes serviços, considerando que a falta de informação tem sido o maior constrangimento com que se debatem as empresas carentes destas alternativas de financiamento. O novo consórcio é visto como uma resposta estratégica para enfrentar essas dificuldades. A Amomifo, uma das parceiras do consórcio, está focada em fortalecer as microfinanças através da digitalização e de parcerias que aumentem a capacidade de seus membros de oferecer serviços financeiros com impacto real nos micronegócios. O ambiente regulatório é ainda muito complexo e a supervisão rigorosa ou inadequada para pequenas instituições. Ainda neste âmbito, o acesso ao financiamento é o capital limitado das microfinanceiras
é limitado, ponto final. E o custo desse capital é enorme. Por isso, isto repercute-se depois na repassagem dos fundos para os micronegócios. O economista e presidente do Conselho Diretivo da Associação Moçambicana de Microfinanças acrescentou que a integração de tecnologias digitais como as fintechs com as microfinanças é essencial para ampliar o alcance e reduzir custos. Também alertou sobre o impacto da dívida pública, que continua a restringir investimentos em setores prioritários como saúde e educação, e propôs reformas na arquitetura financeira do país para garantir um desenvolvimento mais inclusivo. O consórcio tem duração inicial de 36 meses, com possibilidade de renovação, e visa não apenas a inclusão financeira, como também a formalização de negócios, especialmente os liderados por mulheres. Se uma instituição diz que está a fazer produtos para a mulher ou na perspectiva do género, a primeira pergunta que fazemos é internamente o que é que ela está a fazer em termos de género. É muito bom ter muitas senhoras com cartões de crédito e promover que o nosso banco está a promover a mulher. Os cartões de crédito. Mas os cartões de crédito, quem os tem sabe o que é que isso significa. Portanto, os bancos fazem bem o seu serviço de marketing, etc., mas não é um sistema financeiro grande que é necessariamente inclusivo. Um grupo de investidores árabes quer implantar em Moçambique uma indústria de reciclagem de resíduos plásticos. Consideram estes investidores que Moçambique tem um enorme potencial nesta área. Os desperdícios plásticos podem, assim, ser um valor agregado para a economia, desde que determinadas condições favoráveis a este tipo de atividades sejam colocadas no terreno para que, assim, os investimentos e a implantação da unidade fabril de reciclagem de resíduos plásticos possa entrar em operação o mais breve possível. A rápida urbanização em África está a gerar muita riqueza oculta, disponibilidade em abundância de resíduos sólidos. Enquanto uns olham para o lixo como algo dispensável, empreendedores visionários encaram os desperdícios como autênticas minas de ouro, nas quais investem massivamente. O mercado africano de resíduos sólidos está projetado para atingir 20 bilhões de dólares americanos até o ano 2025. As áreas urbanas superpovoadas do continente são responsáveis por esta riqueza ainda pouco explorada, numa média de reciclagem de apenas 10% dos vários bilhões de toneladas geradas anualmente. Em Moçambique, por exemplo, até 2017, apenas 3 municípios, Maputo, Beira e Vilanculos, tinham investimentos formais de reciclagem, com atividades centradas principalmente em torno de Maputo e Beira. Contudo, apesar das iniciativas positivas tomadas em cada um dos 3 centros urbanos com indústrias de reciclagem formal de plástico, não se consegue ultrapassar 1% do volume total dos resíduos sólidos urbanos, o que abre espaço para novos investimentos nesta indústria ainda nascente. Foi olhando para esta oportunidade que a NKS, empresa de consultoria da Arábia Saudita, escalou Moçambique para pesquisar oportunidades de investimento na indústria de reciclagem de resíduos plásticos. We are in the consultation, business development and industrial sector. We are interested here in developing and creating a joint venture in the recycling of PET waste, which are the waste of the water bottles, here in Mozambique. Com um vasto histórico de investimento na indústria de reciclagem de desperdícios plásticos em vários países africanos, a NKS abre largas possibilidades de Moçambique poder ser o próximo destino dos investimentos da Arábia Saudita nesta indústria. We are now developing several PET waste projects in Africa, in Benin, in Côte d'Ivoire, in Senegal, in Ghana, in Djibouti, in Ethiopia, in Morocco. Most importantly, we are interested in having enough quantity of PET waste with a competitive price. This is the most important thing. Em Moçambique, a NKS procura confirmar a existência de condições favoráveis para investimentos na reciclagem, uma indústria periférica que ganha cada vez mais destaque pelos impactos sociais positivos, por converter a condição econômica de várias famílias periurbanas para um estágio de dignidade
e sobrevivência. We are looking for a partner and we are interested to know what are the quantity of the available PET waste and the price. Besides, we are also interested in having some knowledge and information about the incentives and the regulation related to the PET waste or to the waste management in general. About the repatriation of money, taxation, taxation on imports, these are the most important points that we are, interested to have knowledge about. Apesar de escassos, os dados só de Maputo, referentes à principal lixeira da capital, o Lene, apontam volumes diários de depósitos na ordem de 1,2 milhão de toneladas. Deste volume, estima-se que entre 120 mil a 160 mil toneladas sejam resíduos plásticos. At least we have 750 tons of PET waste per month. Okay, so if we have this quantity within and with the competitive price, then we can start the business immediately. Nesta primeira visita a Moçambique, a NKS tem boas impressões, o que poderá determinar que outras oportunidades sejam avaliadas noutras indústrias. As boas perspectivas económicas que o país atravessa podem influenciar a concretização desta intenção. I think Mozambique has a great future with the high growth every year. Quanto ao relacionamento e negócios entre os dois países, assinala-se uma balança comercial favorável à Arábia Saudita, com volumes de exportações para Moçambique que ascendem os 266 milhões de dólares, contra mais de 92 milhões de importações para o nosso país, dados de 2023, segundo a última atualização da Comtrade das Nações Unidas, efetuada em agosto deste ano. Fechamos assim o nosso bloco de atualidades e, como é de praxe aqui no programa, nesta altura, quando assim acontece, fazemos um curto intervalo. Não saia daí e até já. Você está com o Semanário Econômico. E vamos então ao tema do fundo. Conforme anunciamos, vamos olhar para a configuração atual do nosso setor do comércio externo, um setor que, em virtude deste desafio e ao mesmo tempo esta aspiração do país em diversificar a sua base de exportações, releva o setor do comércio externo para um papel central nesse desiderato. O diretor nacional do comércio externo continua, obviamente, aqui conosco, dando seguimento, Clerizimba, à nossa conversa. Avancemos agora para o tópico das parcerias e acordos comerciais, ou se quiser, acordos preferenciais. Já estamos a sentir impactos nas nossas exportações desses acordos preferenciais? Em que é que se traduzem neste momento esses impactos? Não, muito obrigado, Carlos. Eu penso que sim. Como dizia, 51% daquilo que é o destino das nossas exportações, sobretudo nestes últimos 5 anos, ele está orientado para estes mercados. Mas o dado exponencial, digamos, de impacto, se quisermos, em relação à compreensão da efetividade destes acordos, eu penso que está no fato de, por exemplo, termos como nosso maior mercado preferencial multilateral a União Europeia. Se recorda, o Ministério da Indústria e Comércio, com a delegação da União Europeia em Moçambique, lançou em 2023 e institucionalizou o primeiro fórum de negócios e investimentos. Isto é resultado, claramente, de todo o ambiente que temos estado a engajar, a partir do que nós chamamos diálogos setoriais sobre economia, comércio e investimentos, apontando para as oportunidades que o Acordo de Parceria Económica, que é
o acordo preferencial, apresenta para Moçambique do ponto de vista de podermos fazer as nossas exportações. E o registro interessante é que, se tu olhas para a nossa pauta ou a nossa cesta de produtos que, de alguma forma, tem estado a crescer para esse mercado em particular, por exemplo, só da União Europeia, estamos a falar de produtos agrários em particular. E percebemos que naquilo que é a nossa balança comercial, e depois vou deixar este documento consigo, que é um documento que explica de forma muito clara a evolução da nossa balança comercial dos últimos 5 anos, apresenta um crescimento na ordem de 9 a 10% dos produtos agrários em particular para o mercado da União Europeia. Estou a dar só o exemplo da União Europeia, que é um mercado preferencial em particular. Isto para nós é encorajador, e encorajador sobretudo porque, se olharmos para o esforço que o IPEM está a fazer através do PME Export, que é um mecanismo que trabalha a internacionalização das pequenas e médias empresas, percebe-se que há um crescimento deste setor na base das exportações, sobretudo para commodities não tradicionais. Estou a falar de frutas, estou a falar de óleos de essências, estou a falar de cereais, hortícolas. Mas, por outro lado, dentro daquilo que é o aproveitamento dos mercados preferenciais, nós estamos a fazer uma coisa, o Ministro da Indústria e Comércio está a liderar este processo. Estamos a fazer uma coisa que é inovadora no nosso processo de relação, sobretudo com geografias próximas, fronteiriças que temos. Estamos a negociar com Malau o regime de comércio simplificado. E o que é, fundamentalmente? Escolhemos uma cesta de produtos tradicionais ao fluxo da fronteira, que envolve apenas micro e pequenos operadores. E o que estamos a dizer é que esta cesta de produtos, como o milho, por hipótese, por exemplo, algumas hortícolas, eventualmente, elas poderão ter um tratamento muito mais simplificado do que já o tem no contexto do protocolo das trocas comerciais. Mais uma vez, esta é uma solução enquadrada dentro da preferência, que vai facilitar, por um lado, a profissionalização destes operadores, que são, como disse, de micro e pequena dimensão, mas, por outro lado, trazer a possibilidade de termos um movimento cooperativo também a fazer parte desta internacionalização. Portanto, eu posso dizer que temos resultados. Estes resultados são os desejados, são os possíveis ou poderiam ser melhores? E quais os desafios que subsistem ainda para incrementar o nosso nível de exportações, no caso vertente para os mercados preferenciais? A leitura dos resultados ela não pode ser feita de forma isolada, Carlos, porque por motivos muito simples. Sabe que nos últimos 5 anos a economia global ela teve efeitos recessivos e claramente Moçambique, como um país que ainda tem uma balança deficitária, sofreu com relação a isso. Eu penso que são resultados encorajadores, são resultados que alentam e, sobretudo, encorajam o nosso esforço no contexto da diplomacia económica de trazer soluções muito mais fáceis para a inclusão económica, através de preferências, mas também dá-nos a possibilidade de, como disse, de pensarmos no tema da diversificação das exportações como uma solução que vai fazer com que as micro, pequenas e médias empresas elas possam conhecer mais os níveis de internacionalização. Olhando para aspectos como os setores estratégicos e a competitividade, quais aqueles que têm apresentado nesta altura um maior potencial de crescimento nas exportações moçambicanas? Não me vou referir às commodities tradicionais, porque essas, por exemplo, só com a Europa nós temos uma balança favorável ou superavitária. Mas é favorável ou superavitária, sobretudo porque são commodities globalmente procuradas, o alumínio, e não é por aí em particular. Vamos ter um impacto significativo, por exemplo, 2022, sabe que a nossa balança foi atípica do ponto de vista de fluxo, porque tivemos 14 mil milhões de dólares por causa da importação da plataforma flutuante de gás natural liquefeito. Isso também tem o seu impacto. Mas eu penso que os produtos agroprocessados e dentro dessa linha os produtos agrários, os produtos minerais de pequena escala, mas sobretudo também a economia de serviços ou do comércio de serviços, eu penso que são áreas que dão sinais claros de que Moçambique
pode fazer a diversificação, o caminho da diversificação com muito mais sustentabilidade. O setor de serviços, por exemplo, nós estamos hoje com uma cifra de 40% a 41% do ponto de vista de registro naquilo que são as transações. Mas o turismo, a infraestrutura logística, o tema dos corredores, do ponto de vista de infraestruturas de facilitação de comércio, são um caminho claro que pontifica Moçambique, sobretudo porque temos a ligação com o Interland e estamos melhor estruturados para fazer a ligação com o mundo. Portanto, estes são setores que mostram um crescimento significativo. E quais são as abordagens neste momento que têm sido lideradas pelo Ministério da Indústria e Comércio visando melhorar a competitividade dos nossos produtos de exportação? A primeira, estamos a fazer a revisão da Estratégia Nacional de Exportações. Este é um exercício que está a decorrer e penso que vamos concluí-lo ainda este ano. Este é um instrumento importante porque vai definir, no fundo, a cesta indicativa do Made in Moçambique para as exportações. O segundo aspecto é que orientamos a nossa política comercial. Sabe que Moçambique, este ano, liderado pelo Ministro da Indústria e Comércio, o Governo, foi submeter de forma bem sucedida a sua 4ª revisão da política comercial, que é um exercício que faz de 7 em 7 anos junto à Organização Mundial do Comércio. E este é um exercício onde Moçambique mostra o seu quadro orientador, mas também regulamentar na área do comércio externo. E faz um compromisso diante dos demais Estados-membros de que vai continuar a fazer reformas na facilitação do comércio, vai continuar a criar um clima de investimentos orientado para a internacionalização e a mobilidade de investimento. São 2 caminhos, fora o Programa Nacional de Industrialização Moçambique, que tem um tema muito orientado para as exportações, embora também no tema das substituições de exportações. Aprovamos muito recentemente, sabe, o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Setor Agrário, o documento 2. Temos uma estratégia da economia azul que também aponta para a visão muito clara, o turismo também. Portanto, aprovamos a Lei Geral das Micro, Pequenas e Médias Empresas, que é um instrumento, claro. Existem oportunidades inexploradas no nosso setor do comércio externo? Existem. E quais é que são? Existem. Uma delas, por exemplo, é a capilaridade mais significativa do comércio de serviços como uma área onde Moçambique vai ter um papel significativo. Não só pela energia, que é tradicional, não só pela logística, mas também pelo turismo de interior e do mar. Isso é um tema. Achamos que também, por exemplo, o setor do agronegócio agroprocessado com adição de valor é uma área que, através do PRONAI, poderemos ter uma expressão muito mais significativa. Estamos a implementar o ZEPA, que é a Zona de Processamento Agroespecial na região do Norte, que vai permitir que possamos ter agroparques orientados para a internacionalização de cadeias de valor do setor do agronegócio. Portanto, este é um aspecto. Portanto, existem muitas oportunidades e devem continuar a existir, porque somos uma economia que tem muito espaço para a inovação, para o empreendedorismo e entendemos que o tema da internacionalização ou das exportações é uma janela que pode ajudar Moçambique a ter maiores rendimentos do ponto de vista da inclusão. Pegando o aspecto que acaba de mencionar, inovação, entro por aí com o tema da tecnologia, do impacto tecnológico ou das novas tecnologias no nosso comércio externo, no nosso processo do comércio externo. De que forma é que as abordagens atuais estão a considerar esta variável transversal que é a tecnologia, no caso vertente para o comércio externo? E faz uma pergunta contextualmente muito bem feita, Carlos, porque repara que a Zona do Comércio Livre Continental Africano é que Moçambique acolheu uma das reuniões dos altos funcionários. Um dos temas que se esteve a discutir fundamentalmente também foi, para além do o protocolo de comércio de mulheres e jovens, foi também o comércio digital, porque ele é incontornável à economia. Aliás, o guia do comércio preferenciado, ele já obedece um pouco às vantagens do dividendo digital, porque é um instrumento digitalizado que está no portal do comércio externo. O diretório do exportador, o próprio diretório do comércio externo também são soluções digitais.
A forma como o governo está a olhar para este processo é integrada. Porque, por um lado, temos a necessidade de termos plataformas massivas que respondem, que facilitem o comércio, e aqui é a coordenação da negociação feita pelo Ministério da Indústria e Comércio, mas também a forma como estamos a criar um quadro normativo que crie disciplina no uso destas plataformas. E aqui temos o concurso do Ministério da Ciência e Tecnologia, temos o concurso do Ministério das Comunicações e achamos que esta é uma abordagem inevitável. Aliás, estamos, através da janela única eletrónica, a assumir que o desembaraço aduaneiro ele não pode acontecer de forma manual, tem que ser o mais desmaterializado possível. O EBAU, que é uma solução que também mostra que o serviço de apoio ao negócio e ao investimento, ele já não pode ser feito no sentido físico, mas é no sentido digital. Vamos tentar concluir, mesmo porque o tempo já não nos dá margem para muito mais. Como é que perspectiva o comércio externo de Moçambique nos próximos 5 anos? Eu penso que a busca de parceiros, de acordos de parceria económica, acordos de comércio preferencial, continuará a ser a tónica. Até porque somos um país apetecível no Médio Oriente. A zona de comércio livre continental africana vai jogar um papel crítico nos próximos 5 anos? Sem dúvidas. O Governo aprovou, e ouviram do Sr. Excelência o Ministro, o programa levou a oferta tarifária, já submetida ao Secretariado da Zona de Comércio Livre Continental Africana. Acreditamos que a partir de janeiro Moçambique possa começar a fazer as transações dentro deste processo. Penso que a Zona de Comércio Livre Continental Africana é um caminho pelo qual Moçambique poderá crescer os seus níveis de comércio com o resto do continente, em particular. A busca de mais mercados preferenciais, por exemplo, com o Médio Oriente, também é uma solução. E a forma como queremos continuar a criar capacidade de uso da informação junto do setor privado, que isso é crítico. Nós podemos continuar a negociar, mas se o impacto da negociação ela não é acompanhada com a informação... Como é que vê os temores de alguns setores, algumas áreas do setor privado relativamente à zona de comércio livre continental africana, no sentido de que Moçambique não está preparado para esse processo? Qual é a opinião do Ministério da Indústria e Comércio sobre este aspecto? É a opinião do Governo, devo dizer assim, porque é sempre o Conselho de Ministros que toma esta questão. Mas a pergunta que pode ser colocada, Carlos, é esta. O que é que aconteceu com a integração na Zona de Comércio Livre da SADC em 2008? Os temores existiam. Moçambique avançou e sentimos que há algum crescimento e todo o receio de flagelo da nossa indústria penso que nos colocou em causa em particular. Mas também podemos colocar uma outra questão. Qual foi o nosso processo em relação à integração na União Europeia, com quem temos uma zona de comércio livre? O que é uma zona de comércio livre? O acordo de parceria. É incontornável. Moçambique tem uma matriz de base económica exposta à internacionalização. E a forma de poder criar competitividade, naturalmente, protegendo alguns setores, por isso é que a nossa oferta tarifária, ela tem 3 categorias. Tem os chamados produtos de exclusão. Há setores que Moçambique disse não quer fazer a liberalização. Depois tem os produtos sensíveis, 7%. Setores que Moçambique disse também não quer fazer a exclusão. Depois tem os 90%, a categoria A. São esses que Moçambique disse, em função da experiência da SADC, em função da experiência dos Estados Unidos, com a União Europeia, nós dissemos que, podemos fazer liberalização pelo menos até os 90%. Significa que acho que pensar nos desafios retraindo a possibilidade de crescermos é negar a tendência do desenvolvimento global. E Moçambique faz parte da zona de comércio. Muito obrigado por estar aqui no Seminário Econômico e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Ficamos por aqui relativamente ao tema de fundo. É tempo agora de fazermos a nossa pausa, uma curta pausa. Mantenha-se desse lado que eu volto logo a seguir.
Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. Momentos finais deste semanário econômico, aproveito a oportunidade para lhe deixar ficar com as incidências que marcaram a presente edição. Fundo catalítico para inovação e demonstração, disponíveis 25 milhões de dólares para empoderar 50 empresas. As empresas que se beneficiaram das edições anteriores, elas não devem ser prioritárias para as edições seguintes, para dar espaço às outras empresas novas. Facim, expositor, expectativas de contactos para negócios concretizadas. Este ano noto que tem mais expositores, mais gente a participar. That's a very good exposure for every business vertical, particularly import-export. Safe to say my expectations were highly met. The show is quite impressive. We learned to be made some good friends here and good relationships. Indústria de reciclagem e investimentos árabes podem escalar Moçambique para resíduos plásticos. Here in Mozambique we are looking for partners and we are interested to know what are the quantity of the available PET waste, the price. Moçambique robustece instrumentos de facilitação e dinamização de exportações. Moçambique tem estado a fazer negociações muito orientadas sobre mercados que nos trazem valor. E quando digo valor é desde preço e a forma como os nossos produtos e serviços podem chegar a esses mercados. Fechamos a página relativamente a esta edição do Semanário Econômico. Tivemos imenso prazer e prestigiamos, sobretudo, a sua audiência, pelo que o convite é renovado nesta altura para que próxima terça-feira, quando forem 22 horas sensivelmente, volte a marcar presença conosco aqui no seu Semanário Econômico. Boa noite, sucesso e até lá. BNI, milhões de braços, uma só